Vamos falar sobre um tema muito importante para quem está de olho na aposentadoria especial ou precisa reconhecer o tempo especial para a conversão. Vamos tratar do tema 1090 do STJ. Ele voltou a ser julgado e pode trazer mudanças significativas. Então, se você está nessa jornada, fica comigo até o final que eu vou explicar tudo de forma simples e direta. Bom, vamos fazer um resumo do que aconteceu. O tema 1090 já havia sido levado ao STJ antes, mas foi cancelado por uma questão processual. Como eu aqui não tenho a intenção de complicar, ao contrário, eu quero explicar a situação para quem não é advogado, eu não vou me alongar sobre esse assunto, sobre essa questão processual. Aconteceu que no finalzinho de 2024, no dia 13 de dezembro, o tema foi novamente afetado, ou seja, está oficialmente de volta para julgamento. Mas o que isso significa na prática? O tema 1090 do STJ vai analisar questões relacionadas ao uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual, no reconhecimento do tempo especial. Ele é especialmente relevante para quem trabalhou exposto a agentes nocivos, como ruídos, produtos químicos, agentes biológicos ou outros riscos à saúde e à integridade física. Então, se você está em vias de pedir a aposentadoria especial, ou tem um processo judicial em andamento, esse julgamento pode impactar diretamente o seu caso. Agora vamos ao que está em discussão no tema 1090. Existem dois pontos principais que o STJ vai decidir. Sobre o uso eficaz, é suficiente para afastar a exposição ao agente nocivo? Por exemplo, se no seu PPP consta que o EPI foi eficaz, isto basta para dizer que você não está exposto a risco? A segunda questão que o STF vai ter que decidir é de quem é a responsabilidade de provar a eficácia do EPI. Se o segurado ou o INSS contestarem o que está no PPP, quem deve apresentar as provas? O segurado ou o INSS? Essas definições vão trazer mais segurança jurídica para os processos, mas também podem causar algumas mudanças na forma com que o tempo especial é reconhecido. Vamos analisar como a situação está hoje. Hoje, para reconhecer o tempo especial, as regras funcionam assim. Antes de 1995, o enquadramento era feito por categoria profissional. Por exemplo, médicos, enfermeiros, motoristas de caminhão e outros tinham o tempo especial reconhecido automaticamente. De 1995 até 2020, o reconhecimento passou a depender da exposição ao agente nocivo, sendo necessário comprovar isso no PPP. Agora, depois de 2020, as regras ficaram mais rigorosas, exigindo mais comprovações, especialmente sobre a eficácia do EPI. O que o tema 1090 busca resolver é essa questão da eficácia do EPI. Por exemplo, se você trabalhou exposto a ruídos, a químicos ou agentes biológicos, ainda pode ser considerado tempo integral, mesmo que o PPP diga que o EPI foi eficaz? Vamos mencionar alguns exemplos práticos de casos impactados pelo tema 1090. O primeiro dele é o trabalhador exposto a ruídos. Imagine que um operador de máquinas que trabalhou por mais de 25 anos em um ambiente com nível de ruído acima de 90 decibéis. No PPP, consta que ele usava protetores auriculares, ou então o EPI seria eficaz. Mas, no entanto, já existem estudos que mostram que, mesmo com o EPI, os danos à saúde podem ocorrer, como perda auditivas e outros problemas. Hoje, o STF, pelo tema 555, já decidiu que o uso do EPI não afasta o direito ao tempo especial nesse caso. Agora, se o STJ definir no tema 1090 que o EPI eficaz afasta a exposição, esse trabalhador pode perder o direito à aposentadoria especial. Vamos a outro exemplo, os dos profissionais de saúde expostos a agentes biológicos. Uma enfermeira que trabalhou em hospitais durante 20 anos, lidando com agentes biológicos como vírus e bactérias.
No PPP dela, consta que ela usava EPI, luvas, máscaras, aventais, etc., o que teoricamente a protegia. Porém, como vimos na pandemia recente, nem sempre esses equipamentos são 100% eficazes. Hoje, a Justiça reconhece o tempo como especial devido à exposição constante, mesmo com o uso do EPI. Agora, dependendo da decisão do tema 1090, pode ser exigida uma prova adicional de que o EPI não era eficaz, o que dificultaria o reconhecimento do tempo especial. Outro exemplo são os trabalhadores expostos a agentes químicos cancerígenos. Um técnico de laboratório que manipulou substâncias como benzeno ou xileno por 15 anos, por exemplo. Até 2020, o tempo especial era reconhecido automaticamente, mesmo com o uso do EPI. Após a mudança na legislação, passou-se a exigir a comprovação de que o EPI não eliminava o risco. Hoje, se o PPP indicar que o equipamento de proteção individual foi eficaz, o tempo pode não ser reconhecido. Então, no tema 1090, o julgamento pode definir se o trabalhador terá que apresentar provas adicionais ou se o INSS será obrigado a aprovar a eficiência do EPI. Esses exemplos mostram que o tema 1090 pode impactar diretamente a vida de trabalhadores que realmente lidam com condições insalubres e perigosas. E o que pode mudar com o tema 1090? O tema 1090 do STJ pode trazer algumas mudanças importantes. Por exemplo, na questão dos ruídos. Existe uma preocupação de que o STJ ou até mesmo o STF possam revisar o entendimento atual e dificultar o reconhecimento do tempo especial para quem trabalhou expostos a ruídos. A outra questão fundamental é quanto ao ônus da prova. Hoje é muito difícil para o segurado conseguir provas além do que está no PPP. O tema pode definir que o INSS seja responsável por provar que o EPI foi realmente eficaz, o que pode facilitar a vida do segurado. Apesar dessas possibilidades, eu particularmente acredito que o tema 1090 seja um mal necessário. Ele pode atrasar alguns processos, mas traz mais clareza e segurança jurídica para quem está em busca do reconhecimento do tempo especial. E para quem esse tema é importante? Esse tema será fundamental para segurados que estão prestes a pedir aposentadoria. Se você já está com tudo pronto para pedir a sua aposentadoria, fique atento, porque o julgamento pode impactar o seu caso. Esse julgamento também é muito importante para quem tem processo judicial em andamento. Se o seu processo envolve o reconhecimento de tempo especial, ou esse tema for aplicado, ele pode ser suspenso até que o STJ finalize o julgamento. Agora vamos refletir sobre a possibilidade do STJ mudar o entendimento. Existe algum recurso caso a decisão do STJ seja desfavorável? Sim, existe. Caso o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tome uma decisão desfavorável no julgamento do tema 1090, ainda existem recursos possíveis. Vou explicar de forma simples e direta as alternativas possíveis. O primeiro dele é fazer um recurso para o STF, o Supremo Tribunal Federal. É possível recorrer ao STF caso a decisão do STJ trate de violação à Constituição Federal. Como o tema 1090 envolve direitos fundamentais, como o direito à saúde e à proteção previdenciária, uma eventual decisão desfavorável que prejudique os segurados pode ser questionada no STF. E quando isso será possível? Somente quando houver discussão da matéria constitucional, como o direito à proteção contra riscos no trabalho ou a garantia do tratamento igualitário. Por exemplo, se o STJ decidir que o uso do EPI eficaz afasta automaticamente a exposição a agentes nocivos, pode-se argumentar no STF que isso viola o direito à saúde do trabalhador, previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Também após o julgamento, se for desfavorável no STJ, pode-se entrar com um embargo de declaração. Se houver alguma omissão, contradição ou obscuridade na decisão do STJ,
é possível apresentar embargos de declaração para pedir esclarecimentos ou correções. O embargo de declaração só é possível quando a decisão não for clara ou deixar de analisar algum ponto relevante. Por exemplo, se o STJ não abordar adequadamente a questão do ônus da prova, que é quem deve comprovar a eficácia do EPI, pode-se pedir que o tribunal esclareça ou complemente a decisão. É importante salientar que, mesmo após uma decisão desfavorável, o entendimento pode mudar futuramente. Se o STF ou o próprio STJ revisar o tema em outro julgamento, é possível pedir a revisão do seu caso com base no novo entendimento. E quando isso é possível? Quando houver alteração na jurisprudência, seja por decisão do STF ou do STJ. Por exemplo, caso o STJ decida inicialmente que o EPI eficaz afasta o direito ao tempo especial, mas futuramente mude esse entendimento, você pode pedir a revisão do seu caso. Lembrando sempre que, em qualquer caso, é preciso se fazer o pedido administrativo junto ao INSS antes de ingressar na Justiça. Se o julgamento do tema 1090 for aplicado em âmbito administrativo, ainda será possível ingressar com o pedido de revisão ou o recurso administrativo para contestar a aplicação da decisão no seu benefício. E quando isso é possível? Quando houver erro ou má aplicação da decisão no seu caso específico. Por exemplo, o INSS pode negar o reconhecimento do tempo especial com base no EPI eficaz, mas você pode contestar mostrando que o EPI não eliminou totalmente os riscos. Daí a alternativa seguinte seria a judicialização do seu caso, com um advogado especializado. Caso a decisão do STJ seja aplicada de forma desfavorável ao seu caso, ainda é possível buscar estratégias jurídicas específicas com um advogado especializado. E por que isso é importante? Cada caso tem particularidades. Um profissional especializado pode encontrar brechas ou argumentos para defender os seus direitos, mesmo após uma decisão desfavorável do INSS. Vou citar um exemplo. Se o seu PPP indicar EPI eficaz, mas houver laudos técnicos ou estudos que demonstrem que o EPI não eliminou os riscos, como no caso de ruídos ou agentes químicos, você pode usar essas provas para contestar a decisão. Bom, pessoal, como vimos, o tema 1090 é importante e pode trazer mudanças significativas. Mas não precisa se preocupar, tá? Com o acompanhamento de um especialista, você pode garantir que seus direitos sejam preservados. Se você tiver dúvidas ou quiser que a gente analise o seu caso, entre em contato conosco pelo link na descrição ou pelo WhatsApp. Nós estamos aqui para ajudar você. Aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também pode precisar dessas informações. Quanto mais pessoas informadas, melhor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.